Olá pessoal, estamos começando mais um Vocações, hoje com Lara, Beatriz, vamos dizer? Isso mesmo. Acertei. Oi! São poucas pessoas que acertam esse nome pelo que eu soube. Já começamos bem. Então, e a ideia aqui é conhecer um pouco da história da Lara, ver como é que funciona, também não sei muito bem. Não sei, vamos descobrir. E a gente costuma, Lara, começar, tem um certo roteirinho já, né? Perguntando como é que tu percebeu, quando é que tu descobriu que tu tinha talento para isso que tu fazes, que eu, na verdade, não anunciei, pessoa deselegante. Temos aqui uma blogueira e palestrante, mas ela vai contar do quê? Porque blog e palestra dá pra fazer tudo quanto é coisa. Conta pra gente, Lara. O que tu faz da vida aí? Eu tenho um perfil online chamado Resume Easy, né? Ele começou em agosto de 2017 e eu percebi que eu tinha... não vou falar esse dom, mas eu realmente gostava de fazer aquilo quando eu comecei a receber os feedbacks das pessoas. Eu criei o perfil para liberar resumos, na época eu estava estudando sozinha em casa para o vestibular. E aí eu estava gostando muito de estudar. A mãe tá de prova, eu ficava ali, eu realmente gostava, eu ficava ali produzindo resumo. E eu pensei, a maioria das pessoas não gosta de estudar desse jeito. Sim. E aí eu já conhecia esse mundo de Instagrams e perfis no Instagram voltados só para o estudo. E eu pensei, vou criar o meu. Então eu digitalizei todos os resumos que eu tinha, eu sempre faço o resumo à mão, sempre. Aí eu digitalizei, tem um Google Drive lá em que os resumos estão todos lá disponíveis, os mapas mentais. E aí eu criei esse perfil e em menos de uma semana a gente tinha quase 1.000 seguidores. E tu não fez nenhum tipo de campanha, de nada? Foi espontâneo? Não, foi super espontâneo. O crescimento inteiro do Instagram foi esse boca a boca. Eu comecei a receber mensagens dizendo que a pessoa tinha descoberto o perfil porque o professor colocou o nome do Resume Easy no quadro. Olha. Ou porque compartilharam o perfil em grupo de sala. Então eu fui recebendo essas mensagens assim, o pessoal agradecendo que eu estava liberando os resumos. E depois de um tempo, o perfil passou a ser também uma amostra da minha rotina. Então, como que eu tava estudando, eu expandi, porque o pessoal começou a pedir, assim, mostra mais nos stories, cria um canal do YouTube. Então, eu criei o canal no YouTube, porque o pessoal do Instagram pediu, mas eu comecei o Resume Easy no Instagram mesmo. Não era nem teu plano, na verdade. Não, eu comecei assim, vou liberar os resumos aqui, e na época, como eu tava assim, viciada em estudar, meus pais até estranharam que eu tava assim, mexendo no celular e coisa e tal, mas Minha já filha era... tem problemas, ela tá estudando demais, o que tá acontecendo? Exatamente. Não, adolescente Vamos sair normal. de casa. E aí eu também, assim, quando eu não tava ali estudando, eu tava mexendo no Instagram, que também tinha ligação com o estudo. Então eu tava o tempo inteiro naquele mundo ali, falando com a galera e tal. Sabe, só até fazer um parênteses, pros pais, isso aqui é uma coisa que eu ouço bastante, os pais não acreditam que o celular pode ser usado para estudar. Exatamente. E os filhos às vezes têm que combinar trabalho, coisa e tal, e não conseguem. Os pais cortam pensando que é joguinho, sei lá, ou namorinho. E hoje em dia é muito recurso importante. muito importante. É um recurso muito importante. Eu estudei 6 meses sozinha em casa pro Enem usando a internet. Eu tinha todos os livros do ensino médio, eu não usei. Eu foquei assim, vou sem estudar... contar escolas, né? Não sei como é que tá aí na sua escola, mas tem lugar que proíbe o uso Pois do celular. proíbe. A maioria não pode usar o celular na sala e tem algumas que revolucionam. Eu falo assim, a gente quer que o aluno use, quer que pesquise ali na hora, tem alguma dúvida, pesquisa, já cria aquela interação, assim, sabe? Legal. E eu acredito que é um estudo mais ativo. Não é a gente simplesmente recebendo aquela informação do professor ali sentado, sabe? Se eu entendi, na verdade, o teu estudo era tu criar o teu próprio conteúdo, né? Aí tu fixava melhor, não sei se o conceito resumidamente é isso, né? Exatamente. Porque à medida que tu vai produzindo o resumo, tu vai fixando, né? Eu não tinha aquele planejamento assim, que nem na escola, a gente tem, até tal mês a gente vai aprender tal coisa, até tal mês. Eu consegui bolar assim, eu tenho 6 meses para estudar pro Enem, eu peguei, fiz lista, assim, dos assuntos que mais caem, e eu usei aquilo como base. Então era muito pessoal, era meu estudo. Sim, era a tua estratégia. E naquilo eu fui atrás de cada conteúdo daquele, sabe? Então eu absorvi muito mais do que simplesmente recebendo a informação. E foi isso que o pessoal foi, assim, se identificando e vendo que é um outro jeito de aprender. E pode ser mais eficiente dependendo da pessoa. E aí quando tu viu, tinha aquela pilha de resumo, tu resolveu socializar. Foi isso o começo, na verdade? Foi, Eu até demorei pra digitalizar todos no começo. Era muita coisa, né? Aí eu fui disponibilizando. Mas aí depois que foi pegando essa cara de que o negócio tava ganhando volume, tu chegou a daí se preocupar ou precisou, em termos de, por exemplo,
a estudar outras referências, pesquisar mais, ou tu foi seguindo a tua linha sempre, assim, e desenvolvendo a partir do que tu já fazia? Eu fui Teve alguma evoluindo. formação para essa área? Como é que tu fez? Assim? Eu fui evoluindo, assim, notando. Como na internet a gente tem muita informação hoje, e eu tava totalmente naquele meio de Studygrams, então eu sigo muitos perfis de estudo. Ah, claro, deve ter outros E aí, colegas, né? sim, e aí eu fui vendo assim, essa técnica é boa. Essa técnica é boa. Só que mesmo a gente usando aquela técnica, tem um nosso traço pessoal Sim, nela. vai ter o teu Mesmo perfil. que nem, se você fizer um mapa mental vai ficar diferente do meu, se outra pessoa fizer, cada mapa mental é diferente porque tem uns traços da personalidade. E eu fui evoluindo muito. No começo era mais simples, eu usava assim, cada tópico eu vou escrever de uma cor. Hoje eu já escrevo assim tudo de preto e aí se precisar eu grifo. Então assim tu você mesmo vai foi percebendo uma mudança. Isso, eu vou no teu vendo estilo, assim, o que é melhor, o que não é, o que eu perco menos tempo, o que tipo aumenta a minha porque eu vou dizer produtividade. sincero, tocou num assunto interessante. Eu olho aqueles mapas e penso, meu Deus, foi uma semana fazendo, eu não tenho nem ideia quanto tempo demora. Mas eu imagino que isso foi, eu entendi que tu foi aprendendo a economizar tempo também, Isso, ficar mais prático do teu lado, né? Exatamente. Aí, assim, o título, por exemplo, muitas pessoas falam assim, meu Deus, que título lindo. E eu fui evoluindo ele, e quanto mais eu faço, menos tempo eu levo. Fica mais prático. Fica muito mais prático. E antes eu fazia cada detalhe, assim, hoje eu vejo que isso não é tão importante. Eu preciso de uma organização que seja eficiente para mim. Então, se o mapa esteticamente me ajuda, isso que eu tiro proveito na hora de ter um estudo produtivo, entende? Bacana. E teve algum momento que tu desanimou, ou que algum evento, alguma coisa que te complicou, assim, que você, furado, assim, vou largar de mão, não sei, né? Não sei se passa por alguma crise nessa área. No Instagram, eu não tive assim, vou desistir. A parte mais difícil que teve, assim, porque quando, no primeiro semestre desse ano, eu tava fazendo fisioterapia. Pois é, né? E teve uma época em que eu comecei a fazer palestras e o Resumize foi se tornando realmente meu trabalho, deixou de ser um hobby, agora é um trabalho, a gente tem uma empresa. Então, chegou um ponto em que eu pensei, eu vou continuar na Físio e vou largar o Instagram, ou eu vou ficar com a Físio e O vou dilema largar. foi nesse sentido, na verdade. Ou eu fazia uma coisa, ou eu ficava com a Físio, ou eu ficava com o Resumize, porque o meu intuito no começo era misturar os dois. Mostrar que o mapa mental serve para fisioterapia, serve para qualquer assunto, exatamente. Mas aí chegou uma hora que eu estava completamente dividida. 50% da aula era fisioterapia e 50% era Resumize. Então eu tive que tomar uma atitude, assim, o que eu conseguia me ver sem? E eu não consegui me ver sem o Resumize, porque aconteceu muita coisa. Eu já participei de várias reportagens, eu faço palestra, eu falo com muita gente diferente e o Resumize mudou muito o meu psicológico, ele me faz muito bem. Então eu não consigo mais me imaginar. Sim, ele nasceu por benefício teu e continua por benefício teu. Que bom que ajuda outras pessoas, exatamente, né? Mas é muito sincero teu isso. E é uma coisa muito recíproca. Ao mesmo tempo que eu ajudo o pessoal me manda mensagem e aquilo me deixa muito feliz, sabe? Eu sinto sim uma gratidão muito grande pelas mensagens que eu recebo. Então, mas é bacana o que tu fala, porque assim, não tem nenhum caminho bem sucedido que não tenha que tomar escolhas difíceis, eu acho. Sim. A ideia de estar falando talvez por hora a mais difícil que teve, né? Com certeza, porque eu gostava da Físio e o pessoal da minha turma... Tava tudo certinho, tava né? tudo ótimo, eu tava assim, tinha um grupinho de amigos e a gente se divertia um monte, eu amava ir no laboratório de anatomia, era assim, sensacional. E eu sinto falta, eu admito que eu sinto falta, mas eu tive que escolher o que eu gostava mais, o que eu queria pro meu futuro. Então eu escolhi o perfil. E tu tem algum momento que daí ao contrário, tu consideraria assim, o divisor de águas positivo, assim, que foi o auge por enquanto, que é só o começo, né? Mas por enquanto... Assim... Por enquanto foi o programa da Fátima Bernardes, que eu fui lá pro Rio de Janeiro. A Fátima Bernardes. Encontro com a Fátima Bernardes. Olha só. A gente nunca tinha viajado de avião, nunca tinha pisado no avião. A primeira vez que eu tava viajando era pra ir... Já pra chegar lá, então sim, foi bater um papo com a Fátima. Foi incrível. Eu não tinha caído minha ficha. Até a hora em que eu entrei no estúdio, lá no Projac mesmo, assim, Projac sensacional, parece uma cidade própria, assim, sabe? Quando a gente pisou lá, a Fátima Bernardes entrou no estúdio e eu fiquei... Mas a Fátima Bernardes também. A Fátima Bernardes tá ali. E ela veio conversar com a gente. Numa boa, assim. Como é que ela é? Pois é, não sei, agora é fofoca, né? Ela é muito querida. Eu falei assim, Lara, eu queria usar os teus resumos. Eu queria voltar a estudar pra usar os teus resumos. E eu assim... então vou deixar. Pode usar, fica à vontade. Olha muito só. querida. E foi sensacional. E aí, quando eu saí do estúdio já no aeroporto, o Instantâneo, Instagram, assim. o Instagram explodiu.
Era em todo lugar, no Twitter estavam falando, o Instagram, já comecei a receber muito direct lá no Instagram. Foi assim... E na verdade, assim, não é que tu implorou pra alguém te levar pra Fátima, foi orgânico, né? Tu fez uma outra matéria no jornal, e daí foi crescendo. Fiz uma matéria no jornal O Globo e a produção da Fátima, do Encontros com Fátima Bernardes, entrou em contato comigo e me convidou, a gente vai fazer um programa com tema educação, a gente quer que tu vá. Falei, desculpa aí você que nunca recebeu uma ligação da produção da Fátima Bernardes. Aí quando a gente tava voltando, aí eu já recebi o convite pra fazer minha primeira palestra. Pois é, daí chegou um novo desafio que são as palestras. Em Aracaju. Ah, mas por que não? Aí em maio eu já fui pra lá, já fiz a minha primeira palestra. E lá eu já percebi que era uma coisa que eu queria fazer muito E isso muito tá mais. totalmente para os planos, não tinha a menor ideia a palestra. Totalmente. Pra tu ter uma ideia, eu já faço publicidade e propaganda, né? E quando eu tava no 3º ano do ensino médio, eu fiz uma oficina no Interação FURB, de PP. Sim. E eu não gostei. Ah, isso não é pra mim. Cara, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Na época. Aí um ano e meio depois, não é que eu tô na publicidade. Então tinha que acontecer todas essas coisas assim, pra hoje eu estar feliz na PP, sabe? Ah, show de bola. E como é que tu sente agora as palestras, então, por mais que foi uma novidade, foi meio de surpresa, pelo que eu entendi na tua vida, né? Mas tu à vontade, tu vê, tá fluindo assim. Meu Deus, é incrível. Eu adoro. É o melhor momento. Assim, eu faço palestras para ensino médio, vestibulandos, né? E faço também para ensino fundamental, que é uma parte mais assim, vamos entrar no ensino médio, como é que a gente começa a se preparar antes, porque às vezes entendeu? eu fico imaginando, às vezes tu chega, dependendo do ponto do ensino médio, é meio que tarde demais, a pessoa Pois não tem como falar isso antes. Se eu tivesse feito isso antes, mas aí é aquela preparação, sabe? Pois é, e nessa área, pensando que a gente sempre se preocupa para quem está ouvindo, de repente imaginar como é que, se eu for por esse caminho, o que eu faço, né? Aí, como a palestra é novidade, aí também procurou recursos para se desenvolver como palestrante, Sim, no caso? com certeza. Aí teve, acho que, mais apuro, né? Com certeza. Aí eu percebi assim, é o que eu realmente gosto de fazer. Então, pra fazer mais, eu tenho que me aperfeiçoar. Então, sempre rola aquele, o que eu posso fazer pra melhorar Show. e fazer com que, né? Aí eu fiz curso de oratória e fui me desenvolvendo assim nas palestras. Cada palestra que a gente faz, a gente descobre uma coisa nova. E se eu fizer desse jeito? Eu vou tentar dar uma mudada. E se ficar desse jeito? Aí a gente vai vendo que é melhor, porque assim, quando tu faz palestra tem um público, né? Tipo, tu trabalha com tal público, Claro. outra palestra tem tal público. Então tu vai mudando assim, vai modelando, né? Tendo que se adaptar à situação. Exatamente. E para a pessoa que está assistindo, de repente já pensou em fazer isso, mas nunca levou muita fé, tanto a palestra ou a questão de ser blogueiro mesmo, né? Tu vê que isso tem futuro, né? Vale a pena, a tua experiência, né? O que tu deixaria de dica ou sugestão, mensagem para o pessoal aí que de repente sonha com esse caminho e nunca arriscou que nem tu fizesse? Assim. Cara, vale muito a pena. Porque hoje em dia a internet é um meio em que todo mundo te vê. Eu já recebi mensagem da China, já recebi mensagem de Portugal, já recebi mensagens dos Estados Unidos. Então é uma coisa assim, eu posto um vídeo lá, ele se espalha. É sem limite, né? Ele se espalha. Então assim, se você tem algo de bom pra colocar no mundo, cara, se joga. Entendeu? Porque a gente precisa disso. A gente precisa muito disso, de mensagens positivas que ajudem o pessoal e que inspirem, sabe? Eu acho O que é mundo isso está muito carente de referência positiva, né? A gente só ouve tristeza e desgraça. Só desgraça nos noticiários, tudo. Então a gente precisa de influências boas e usar a internet a nosso favor. A gente tem uma visão que a internet, assim, hoje em dia, essa coisa de fake news e tal, vamos mostrar que a internet tem um lado positivo, que a gente pode usar para espalhar coisas boas. Eu só posso te agradecer. Eu imagino que tu saiba, mas é preciso que alguém te fale, se não te falar, né? Isso que tu acabou de falar, que a gente deve fazer, tu fazes, né? Tu inspira pessoas, né? E a gente só tem a te agradecer. Tu é desse tipo de gente que mostra que dá pra fazer a diferença pro bem. Te agradecer, né? Muito obrigado mesmo. Pelo carinho, E você, a gente sempre deixa uma pergunta pro povo, que sempre é mesmo, mas é pra ver se fixa na cabeça, né? Se toda vocação é um chamado, você já ouviu qual é o seu? Um abraço, até a próxima. Tchau, gente.